Dando continuidade, então, agora se eu tenho então uma curva gama definida num conjunto, né, que é um intervalo ou a união de intervalos, que é o conjunto A, da reta, né, do conjunto dos números reais, chegando no R2. Ou seja, se eu tenho uma curva, tá, plana, então cada uma das coordenadas, pessoal, para cada t, para cada número real t que a gente pega no domínio, no conjunto A, ela vai associar para cada número real um par de números reais, né? Um ponto do R2. Um ponto do R2 é um par de números reais. Então vai ser um primeiro número e um segundo número. O primeiro número a gente pode chamar de x de t. E o segundo número de y de t. Né? Porque as coordenadas em R quadrado, em R2, que a gente está utilizando, é xy. Tá? Então, eu posso observar aqui como uma função que depende de t. Então, para cada t vai aparecer um número aqui. Então, na verdade, o x vai ser uma função que vai depender de t. Para cada valor de t vai me atribuir um número real. Né? E o y vai ser também uma função que vai depender de t e para cada t vai me retornar um número real. E essas daqui são o quê? São funções que a gente estudou lá no cálculo 1. Né? Então, são funções da reta na reta, de R em R. Então, funções do cálculo 1. Então, a gente sabe falar sobre domínio, a gente sabe falar sobre limite, continuidade, derivada, integral. Sabemos falar sobre tudo isso, sobre essas duas funções. Né? Então, essas funçõezinhas aqui são chamadas de funções coordenadas. Tá? Exatamente porque são as funções que aparecem aqui nas coordenadas da curva, tá? Ou então componentes. Então essas funções são as componentes da curva, tá? Então toda vez que eu falo, pega a primeira componente, então quer dizer que é o que aparece aqui primeiro. Ou a primeira função coordenada, né? A segunda função coordenada, e assim por diante, ok? Da mesma forma, então, a gente pode pensar desse mesmo modo, só que agora para uma curva no R3, uma curva no espaço, né? Então a curva no espaço, ela é definida, né, num conjunto aqui, que é um subconjunto dos números reais, um subconjunto da reta, que é um intervalo ou a união de intervalos, e chega no R3. Então, para cada valor t real, para cada número t real, a gente obtém um ponto do espaço, que é formado por 3 números reais, uma terna, né? O x, o y e o z. Né? Então, para cada t eu tenho uma primeira coordenada, x de t, para cada t eu tenho um y de t e para cada t eu tenho um z de t. Ok? Então, aqui eu tenho 3 funções coordenadas. Né? Tenho 3 funções da reta na reta, a função x, y e z. Ok? Cada uma dessas também são chamadas de funções coordenadas ou componentes da curva gama. Tá? Da mesma forma, no Rn, se eu tivesse uma função, uma curva no Rn. Uma curva no Rn é uma função que sai de um subconjunto da reta, né, de R, formado aí por um intervalo ou união de intervalos, e vai chegar a associar cada número real a um ponto no Rn. Um ponto no Rn é o que? É uma ênupla. Então são n números reais. Né? É uma ênupla formada por n entradas, n números reais. Tá? Então cada entrada dessa é uma funçãozinha. Né? Vai dar a primeira coordenada aqui. Aí para não acabar as letras, né? Porque aqui a gente tinha xy, xyz. Aí se aumenta, aí para não acabar as letras, a gente começa a usar números, né? Então, é um F1, F2 até Fn. Então, cada uma das entradas que aparece aí, tá? Então, também no Rn, cada uma dessas Fs são chamadas de funções coordenadas ou componentes da curva gama, tá? Por exemplo, ó, essa curva aqui que eu escrevi aqui é uma curva gama de t igual a seno t, cosseno t, t. É uma curva no R3. Por quê? Para cada número real t, vai associar 1, 2, 3 entradas. Então é uma terna de números reais. Então pertence ao R3. Então é uma curva no espaço. Tá? Então, essa primeira funçãozinha aqui é o que a gente chama de x de t. Então o x de t é seno de t, né, é a primeira função coordenada.
y de t, que é a segunda função coordenada, é cosseno t. E z de t, que é a terceira função coordenada, é t. Então, são funções de uma variável. São funções do cálculo 1 que aparece aqui, não é? Só que agora aparecem de forma conjunta, né? Então, são funções coordenadas. De gama, tá? São funções coordenadas de gama, tá? Então, cada uma das componentes que aparece aí na curva são chamadas de funções coordenadas ou de componentes.